Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um Dica de Terça, aquele vídeo que eu venho aqui toda semana dar uma dica para você que está começando na pintura automotiva. E no Dica de Terça de hoje eu vou responder a dúvida do seguidor lá do Instagram que mandou na caixinha de pergunta que eu abri hoje. O seguinte, ó, pedindo, na verdade, não é bem uma dúvida, né? É um pedindo para resumir o processo de pintura do início ao fim para conseguir visualizar melhor o processo. E eu gostei muito dessa pergunta. Obrigado ao Guilherme Miller que mandou essa pergunta. E lembrando, né, se você tem qualquer dúvida em relação à pintura automotiva, posta aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, que de repente o vídeo da semana que vem vai ser respondendo sua dúvida. Beleza? Então, vamos falar aí resumidamente do processo de pintura, o processo básico. Vou usar como exemplo que eu fiz aqui na Styline, que foi um processo de restauração, porque existem várias formas de você fazer uma pintura, né? Por exemplo, você pode fazer um retoque, você pode fazer uma reforma, que é o que eu considero que foi feito no Voyage, uma reforma, uma repintura, como eu falei, o retoque, ou você pode fazer uma restauração. O processo que eu fiz aqui nessa área foi um processo de restauração, mas já vou explicar direitinho para vocês, beleza? Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei, se você não está inscrito, clica no botão se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos usar aqui então como exemplo a Styline, que foi um processo de restauração. Qual é a diferença de um processo de restauração para um processo de retoque e um processo de repintura? Na restauração, você vai remover todo o material que está na peça, material que proveniente da pintura original ou de outras repinturas que seja. Vai remover tudo, deixar a peça na lata, fazer a funilaria dela e a partir dali seguir com o processo de pintura. Beleza? Então aqui, primeira coisa que foi feita nesse carro foi feita toda a decapagem dele, tirando toda a tinta, todo o material antigo, beleza? A partir daí foi feito funilaria onde foi necessário. Funilaria consiste em quê? Em você fazer remendos, fazer solda, desamassar o que for necessário para deixar a chapa o mais lisa possível. Depois a gente vem com a etapa da aplicação da massa poliéster, que vai fazer o nivelamento da peça. Dizem por aí que existem pessoas que fazem funilaria sem massa. Eu acho que é bem difícil você não usar nada de massa, porque sempre vai ter alguma imperfeição na lata que, por menor que seja, você vai utilizar a massa poliéster para fazer a correção. Então, primeira etapa aí consiste na remoção. Aqui a gente está falando de restauração, né? Lembrando, então a primeira etapa é a decapagem, segunda etapa, funilaria, terceira etapa é o nivelamento com a massa poliéster. A quarta etapa é a aplicação do wash primer ou o fundo fosfatizante. Ele que vai ser o responsável por dar proteção anticorrosiva na chapa e deixar ela pronta para receber o primer, porque a função do wash primer, além de ser um fundo anticorrosivo, ele também é um fundo preparador que ele vai dar aderência para a próxima tinta, que é o primer, que seria aí a quinta etapa. A quinta etapa, então, é a aplicação do primer na peça. Aplicado o primer, vem a sexta etapa, que é a etapa do taqueamento do primer. Nessa etapa, você vai vir com um taco, com uma lixa, fazer todo o lixamento da peça para deixar ela pronta para receber a tinta de acabamento. Eventualmente, na etapa do primer, você pode encontrar algum defeitinho que outro e isso pode ser corrigido, né? Eu gosto de utilizar a técnica do primer em duas etapas, onde eu aplico primeiro uma demão de primer para controle e se eu encontro qualquer defeito, corrijo e depois aplico mais duas demãos finais de primer. Isso tudo eu explico em detalhes em uma aula, tem uma aula só dedicada a isso lá no curso Introdução à Pintura Automotiva. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhada lá depois. Então, aplicado o primer está lixado, né? Estamos na sexta etapa aí. A sétima etapa é a etapa de aplicação da tinta. E a tinta você pode aplicar aí ou um PU, como foi esse carro aqui, que a tinta PU, para quem não sabe, é uma tinta que ela já possui verniz na sua composição, ou você pode utilizar uma tinta poliéster, né, que é o que se chama de base, a base poliéster, e sobre ela você é obrigado a aplicar um verniz, tá? O PU, ele já vem misturado, o pessoal até gosta de dizer que ele é uma tinta, ele é um verniz tingido, né, o pessoal fala. Então aqui não tem necessidade de aplicar verniz. Às vezes o pessoal pergunta, dá para aplicar verniz sobre PU? Até dá, mas não vejo necessidade. Se você quer trabalhar com verniz, usa a base poliéster, né? Então a gente está aí na sétima etapa. Depois que você faz a pintura, aí vem a última etapa, que é a etapa do polimento.
Normalmente, olha, 95% dos casos você vai ter que fazer um polimento na sua peça, tá? Porque dificilmente, só se você tiver anos de experiência, trabalhar com equipamentos muito bons para você conseguir fazer uma aplicação e ela ficar lisa a ponto de não necessitar de nenhum polimento. Inclusive também quando cai ciscos na pintura, você remove eles no polimento, né? Então aí, ó, são 8 etapas para você fazer uma restauração de uma peça e chegar neste resultado aqui, como foi feito na Styline, beleza? Esse é o processo de restauração. Aí tem o processo de retoque, repintura, que daí são várias variáveis que envolvem, depende do reparo que você está fazendo, depende da técnica que você vai usar, então é um pouquinho mais complexo, beleza? Mas podemos de repente falar isso em um próximo vídeo. Espero que eu tenha respondido a dúvida lá do Guilherme que mandou no Instagram. E para fazer então aí um resumo do resumo, se fosse pegar aí só a etapa de pintura mesmo, ela consiste basicamente em você utilizar massa poliéster para corrigir pequenos defeitos se necessário, né? Se você está trabalhando com uma peça nova, se fosse falar de um carro novo, não seria necessário. Se você como uma peça de reposição, você só ia retirar a tinta dela, vir com haste primer, lixamento do primer e aplicação da tinta de acabamento. Basicamente é isso. Beleza? Então espero que eu tenha respondido a dúvida dele e lembrando, se você quiser aprender todos os princípios básicos da pintura automotiva, conhecer todas as ferramentas, equipamentos e os materiais necessários para você estar começando na pintura automotiva, eu te convido a conhecer o curso Introdução à Pintura Automotiva, o link está na descrição. Beleza? Então é isso aí, tamo junto e até o próximo Dica de Terça.